Olá, meu nome é Jaron Maia e esse é meu canal sobre o estudo do livro de Mormon. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a crítica textual do livro de Mormon, ou Book of Mormon Critical Text Project. Para começar, o que é a crítica textual? É uma metodologia que começou a ser desenvolvida lá atrás por estudiosos da Bíblia. Haviam muitos manuscritos diferentes do mesmo livro da Bíblia. Por exemplo, a Epístola de Paulo aos Santos de Corinto. Quando a Bíblia foi organizada, os estudiosos que se reuniram para separar quais livros fariam parte da Bíblia, eles foram pegar vários dos manuscritos que existiam, porque a gente tem que lembrar que naquela época não existia livro como hoje. Paulo escreveu uma carta, essa carta foi copiada, a cópia foi copiada, que foi copiada, que foi copiada. Na época em que a Bíblia, o livro que a gente tem hoje, foi compilado, o que existia não era a carta escrita por Paulo, que tinha se perdido há muito tempo, mas uma cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, por aí vai. Era esse monte de cópia mesmo, não estou exagerando. Se você já fez o teste de copiar algum texto, sempre existe algum erro que acontece quando você copia. E se alguém copiar o texto copiado com erro, o erro se perpetua, correndo o risco de surgirem novos erros. Então, obviamente, os manuscritos que existiam não eram todos iguais. Várias frases e palavras eram discordantes. E aí essa metodologia foi muito importante para que eles pudessem chegar o mais próximo possível do que Paulo de fato queria dizer em sua carta. Quais eram de fato as palavras de Paulo. Essa metodologia ela não é usada exclusivamente para a Bíblia, é usada para vários outros textos. E um pesquisador, um linguista muito gabaritado lá dos Estados Unidos, chamado Royal Skousen, membro da igreja, dedicou 25 anos da sua vida estudando todos os textos que existem ainda, originais do livro de Mormon, os fragmentos do manuscrito original, o manuscrito do editor e todas as edições do livro de Mormon, desde a primeira edição até as edições atuais do livro de Mormon, para catalogar todas as mudanças que o texto do livro de Mormon foi sofrendo, de lá até hoje. Isso é assunto para um outro vídeo, mas para Royal Skousen, dentro do trabalho dele, as evidências que ele encontrou, ele acredita que Joseph Smith, ao traduzir o livro de Mormon, olhar Murinho Tubinho, na Pedra do Vidente, na verdade ele via o texto em inglês e ele podia ditar esse texto. Ele não fazia a tradução como a gente entende que é a tradução hoje, você pegar o texto em um idioma diferente, ler naquele idioma e usando o seu conhecimento daquele idioma original e do idioma para o qual você quer fazer a tradução, você consegue transpor as palavras. Na verdade, Joseph Smith ele traduziu o livro de Mormon por revelação. E aí, como eu falei, numa outra ocasião eu explico um pouquinho por que Royal Skousen acha que Joseph via um texto em inglês. Mas esse seria o texto revelado do livro de Mormon. Então esse seria o texto original, que é um texto virtual. Era um texto que Joseph via, lia, ditava para Oliver. Ou se você não gostou dessa ideia de Joseph Smith estar vendo um texto, o texto original do livro de Mormon era o texto que foi ditado pelo profeta, que ele lia nas placas. Quando Oliver Cowdery copiou o texto, ele cometeu alguns erros de ditado. E isso existe evidência nos manuscritos, no manuscrito original, de que esses erros aconteceram. E é muito comum, em português a gente tem isso. Às vezes você fala uma palavra que é muito parecida com outra palavra e você confunde. Quando a pessoa está falando, você entende que ela falou A, mas na verdade ela falou AN. Mais ou menos isso. E aí isso pode se refletir no texto. Por causa da perda das 116 páginas lá atrás com Martin Harris, quando eles levaram os manuscritos para a gráfica, para imprimir, não confiavam em levar o manuscrito original. Se perdesse o manuscrito original, todo o trabalho deles estaria perdido. Então Oliver Cowdery ele copiou a maior parte do texto do livro de Mormon e fez o manuscrito do editor. Eu digo copiou a maior parte do manuscrito porque a certa altura eles perceberam que copiar dava muito trabalho, podia perpetuar alguns erros no texto, e eles perceberam que o pessoal da gráfica que foi contratado era muito profissional e era confiável. Então eles chegaram a um ponto que eles começaram a levar o manuscrito original mesmo. Mas então existe o manuscrito original e o manuscrito do editor. E aí se perpetuaram erros também. Porque quando você está lendo uma palavra e copiando do lado, você pode ter aí golpes de vista e achar que você está lendo uma palavra e na verdade você está lendo outra. E esse erro se perpetuar. Além disso,
as edições publicadas do Livro de Mórmon sofreram algumas mudanças. Primeiro, porque alguns erros aconteceram. Segundo, tema para um outro vídeo, existiam coisas que eu vou chamar aqui de hebraísmos, construções de frases que eram quase que literalmente hebraico para inglês. Vou dar um exemplo disso do inglês para o português. Quando você vai falar que uma pessoa é bonita, it's a beautiful person, é uma bonita pessoa. Se eu traduzir literalmente, sem adaptar para o português, eu só pegar e traduzir palavra por palavra, eu vou pegar beautiful person e eu vou traduzir como bonita pessoa. Mas nós não falamos bonita pessoa em português, nós falamos pessoa bonita. Isso acontece muito no texto do Livro de Mórmon. Por exemplo, no Livro de Mórmon, quando fala barra de ferro, em inglês, barra de ferro seria falante natural de inglês dos Estados Unidos, iron rod. Mas no Livro de Mórmon está escrito rod of iron. Não é algo natural para eles, mas é como está escrito no Livro de Mórmon. Além disso, tem várias outras coisas que aparecem que tornam o texto meio esquisito. Por exemplo, e aconteceu que... Tem muito e aconteceu o que no Livro de Mórmon. Isso é interessante porque os judeus eles não tinham pontuação. Então, como uma pessoa podia marcar que estava começando uma nova frase ou um novo parágrafo? Usando sempre a mesma construção. E aconteceu o quê? 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 É uma enxurrada de acontecer o quê na primeira edição do Livro de Mórmon. Quando o Joseph Smith estava editando e corrigindo alguns erros, ele acabou mudando algumas coisas no texto, e aí, frisando bem, essas mudanças no texto não afetam em momento algum a mensagem doutrinária do Livro de Mórmon ou a veracidade do Livro de Mórmon, da mensagem do Livro de Mórmon. Isso é muito importante frisar. Mas Joseph Smith, enquanto editava, ele tirou vários desses e aconteceu o quê? Para fazer com que o texto fluísse melhor, ficasse mais agradável para uma pessoa ler, não ficasse tão truncado com aquele monte de acontecer o que ao longo do texto. Então esse foi um dos exemplos de mudanças textuais que foram acontecendo ao longo das edições do Livro de Mórmon, por exemplo. Então, alguns erros, algumas mudanças intencionais, por exemplo, essa de Joseph Smith, e posteriormente erros na gráfica, de tipografia mesmo, de colocar o tipo em posições contrárias, invertidas, a P e R invertido, RP, e aí esses erros que se perpetuavam. O Roy Wishausen, então, ele catalogou todas essas mudanças, todos esses erros até a edição atual. E usando a metodologia da crítica textual, ele tentou chegar o mais próximo possível no texto que ele chama de o texto mais antigo, tomando cuidado de não chamar de texto original, porque o texto original nunca esteve disponível para a gente. Então, o texto mais antigo. Em termos acadêmicos, o livro publicado por Roy Wishausen com o título de Livro de Mórmon, o texto mais antigo, contém, academicamente falando, o texto mais fiel e melhor do Livro de Mórmon. Isso muda alguma coisa? Eu preciso comprar esse livro para estudar o Livro de Mórmon direito? Não, muda nada. Continue estudando o seu Livro de Mórmon com aquele livrinho de capa azul, bonitinho, sua combinação tríplice, não vai mudar em nada o seu estudo do Livro de Mórmon. Mas, para você conhecer que existe essa parte mais acadêmica do estudo do texto do Livro de Mórmon. Ah, Jaron, tá, se isso não vai mudar em nada na minha vida, que diferença faz saber tudo isso que você está falando nesse vídeo? Acontece que, enquanto o Roy Wishausen fazia todas essas descobertas, ele começou a perceber várias evidências de como o processo de tradução e de publicação do Livro de Mórmon aconteceu. E isso deu várias pistas para ele de como Joseph Smith traduziu o Livro de Mórmon. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, não perde o conteúdo que eu estou produzindo aqui no canal. Clique em gostei lá embaixo, se inscreve e compartilha isso com as pessoas que você acha que vão gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.